E logo após, o pastor João já está com a oportunidade para transmitir a palavra do Senhor. Deus bendito, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos tenham bondade de sentar. Nessa noite, irmão, nós estamos alegres por mais um dia, estarmos na casa do Senhor, sabendo que Deus também está aqui. Porque Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E nessa noite, irmão, nós temos aqui para adorar a Deus, glorificar a Deus, buscar a sua presença, porque muito breve Ele voltará a buscar o seu povo. E nós, que somos o povo de Deus, a igreja de Deus, temos de estar preparados para se encontrar com o Senhor. Então, nessa noite, irmãos, se sinta à vontade, glorifique a Deus, louve a Deus por esta oportunidade maravilhosa que Deus está dando para nós aqui, de nós estarmos aqui ouvindo e também meditando e recebendo a palavra de Deus nos nossos corações. Eu dou graças a Deus nessa noite por esta oportunidade que Deus me deu e tem me dado de eu estar na sua presença. E por isso, irmãos, então é bom nessa noite nós buscar a Deus. Ele está aqui, olhando para nós e está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em seu coração, cearei com ele e ele comigo. Então, meus irmãos, nessa noite nós podemos falar com Deus bem de pertinho. E também Deus falar com nós bem de pertinho. Nós sabemos que Deus, Ele é dono da igreja. E Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se cheguem ao arrependimento para alcançar a salvação e o perdão dos seus pecados. Então, meus irmãos, eu dou graças a Deus por tudo isto, porque Deus é maravilhoso. Melhor um dia na presença de Deus do que 1000 fora. Então, meus irmãos, nós temos que ter prazer, e isso nós vamos estudar nessa noite. Eu tenho uma palavra aqui, irmãos, que Jesus me deu, e eu, com todo cuidado, fui orando, buscando a Deus, para que nós meditemos nessa noite. Eu gostaria que você ficasse bem atenta. Mastigando a palavra de Deus, se alimentando com a palavra de Deus, para que você tenha vitória. Irmãos, eu falei que Jesus disse, eu estou à porta e bato. Está lá em Apocalipse. E muitas vezes nós dizemos, Senhor, mas você se afastou de mim. Eu não sinto a tua presença. Eu quero, Senhor, que tu fale comigo. Eu quero que você esteja comigo, Senhor. Mas Deus diz assim, já muitas vezes eu bati na porta do teu coração e você não ouviu. Quantas vezes eu estou batendo na porta do seu coração e você não ouve? Aleluias! Deus, meus irmãos, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. É Ele quem está aqui para nos inspirar diante da sua palavra. Aleluias. Meus irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias na carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, e eu quero ler aqui com os irmãos o versículo 1, depois o 2, depois eu quero ler o 3 e o 4, o melhor, irmãos, eu quero ler depois com os irmãos o capítulo 1 e o versículo 1, e depois eu quero ler com os irmãos o versículo 1 e o versículo 7. E depois, dando continuação, quero ler com os irmãos o versículo 10, o 11 e depois o versículo 13. No mesmo sentido da palavra de Deus. Vocês entenderam? Estão com a sua Bíblia aberta? Como é que diz o tema aí, irmãos? Quem dizia? Do que está se referindo, irmãos, esta palavra que nós vamos meditar nessa noite aí na sua Bíblia? Qual é o cabeçalho na sua Bíblia aí que diz o quê? Fala sobre o quê, irmãos? A vinda de Jesus. É isso? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. A vinda do Senhor. Então, meus irmãos, podemos ler aqui esses versículos. Vamos ler até o versículo em seguida. Vamos continuando lendo aí. Diz-nos a palavra de Deus. Veja bem aqui, ó.
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero. Eu quero falar aos irmãos que, no ano de 1985, o Senhor me deu uma visão do fim do mundo. Escute bem isso. E esta visão, irmãos, ela foi uma visão que Deus me deu para que eu falasse para a igreja. Uns com salvação e outros sem salvação. Até podemos dizer a maior parte sem salvação, porque a salvação é para aqueles que crerem. É para aqueles que aceitam. É para aqueles que querem ser salvos. Deus não obriga ninguém. Ele não quer ninguém obrigado. Mas Ele decide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Nós não temos brincando, irmãos, de culto, de cristão aqui, não. Não é brincadeira. Não, nós temos aqui porque nós queremos morar no céu, não é isso? Ou vocês não querem morar no céu? Claro que queremos, não é verdade? Quem é que quer morar no céu? Dê um glória a Deus bem alto. Eu também quero. Mas sabemos, meus amados, que Deus está pronto para salvar todo aquele que se chegar a Ele. E nesta visão, irmãos, que eu tive, foi muito interessante. Eu vi quando estava pegando fogo no mundo inteiro, como se eu estivesse no centro do mundo, e começou a ser aquela fogo, aquela coisa terrível, sabe, muito horrível, queimando tudo. E quando eu vi aquilo ali, eu saí correndo e pregando a palavra de Deus. E muitas pessoas se apavoravam. Tinha aquelas senhoras que estavam nos seus afazeres do lar, elas fechavam a porta da sua casa como se fosse a solução. Outros estavam despreocupados, desapercebidos. E é isso que o diabo quer. Ele não quer que nós estejamos apercebidos, que nós somos cristãos, que nós somos salvos e que nós temos de proclamar as virtudes do Evangelho, as virtudes do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Aleluia, que maravilha, né, irmãos? Estou sentindo a glória de Deus, você não está sentindo aí? Deus não está falando contigo onde você está? Ele não está batendo na porta do seu coração aí onde você está? Eu estou sentindo que Deus está aqui. Ele quer falar comigo. Ele quer falar contigo. Aleluia. Então, meus irmãos, dando continuação, eu saí pregando e passei por alguns lugares onde tinha pessoas ali jogando umas bolinhas de snooker ali. Preguei a palavra. Outros estavam lá no bar tomando uma caipirinha, fundinho grosso, como eles dizem. E eu fui pregando e falando para os outros que estavam na rua. E aquele fogo foi pegando fogo e veio se aproximando. E muitas pessoas daquelas me disseram da seguinte maneira: aleluia. Não, um pouquinho dessas coisas aqui não faz mal, é só um pouquinho. Jogar um snookzinho não faz mal. Beber um pouquinho de pinga não faz mal. Mentir um pouquinho não faz mal. Jogar um pouquinho de bola não faz mal. E vai indo, e vai acarretando, e vai indo. E daí o Senhor Jesus falou para mim e me disse assim: diga para eles que muitas pessoas vão para o inferno por causa dessas pequenas coisas. E sabe, irmãos, e veio vindo, e veio fechando. E quando chegou uma certa hora, surgiu uma escada muito grande na minha frente. O pé dela estava no chão e cujo topo não enxergava nas alturas. E eu queria subir naquela escada e comecei a lutar para subir, mas alguém queria me atrapalhar. Não tem quantos que não vai para Jesus e não deixa você ir, dizendo assim: aí não é o teu lugar. Teu lugar é aqui. Você tem de andar aqui, você tem de ter liberdade. Você tem de ter liberdade para ir nos bailes, para ir nos bailão. Você tem de ter liberdade para ir nos futebol, tem de ter liberdade para ir em tantos lugares. Mas, irmão, liberdade temos nós, que sabemos que podemos fazer tudo, mas não fizemos porque nós amamos ao Senhor.
e também tememos ao Senhor. Louvado seja Deus. E por isso nós podemos então ter esta grande certeza de que Deus vem buscar um povo especial, seu, zeloso e de boas obras. Ele não vem buscar eu porque estou com a minha carteirinha de membro no bolso, não. Ele vem me buscar porque eu estou todos os dias, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor. E eu te peço perdão, Senhor, porque eu sou um pecador. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu sou um pecador. Aleluia! Está orando pelo irmão, pela irmã lá das madrugadas. É isso que Deus quer, o amor, a graça. Nós amarmos aos outros como Deus nos amou. E então, irmãos, quando foi uma hora daquela, eu consegui dar uma viravolta e subir nos degraus daquela escada. E eu comecei a subir. E quando chegou perto do céu, eu vi o topo da escada, ela dava uma abertura do céu e essa abertura era redonda. E quando eu estava numa altura, bem perto já, aquela escada despencou, caiu. E eu perdi os pés, perdi onde eu estava firmado para subir. Mas naquele momento eu vi 2 seres vestidos de branco. Que coisa linda, irmãos, isso. Aqueles 2 seres vestidos de brancos, eles me pegaram e me levaram e me fizeram entrar no céu. E eu entrei no céu. É coisa linda. Lá não vai entrar dor. Lá não vai entrar sofrimento. Lá você não vai chorar porque ninguém tem razão para chorar, não tem motivo para chorar. E daí, irmãos, o que me chamou a atenção, escuta bem, o que me chamou a atenção é que tinha muito pouquinha gente lá no céu. Muito pouquinha. Mas aonde estão os milhões que estão por aí fazendo cultos e campanhas que vai embora? Hein, pastor Douglas? Aonde estão? É por isso que Jesus vai voltar a buscar um povo seu. Você é de Deus? Você é de Deus? Aleluia! Você quer vitória nessa noite? Você quer ser um cidadão que sinta a glória de Deus por onde queres enquedar? Aleluia! Irmão, não digo isso para me gloriar. Mas quando eu estava no hospital, 70 dias de hospital, perdi a visão, perdi a memória. Mas mesmo assim, eu estava ali, o pastor, ele dizia, meu filho estava cuidando de mim. E eu convidei ele para nós orar e nós começamos a orar, em voz alta. E ali tinha uma enfermaria com alguns senhores. E eu comecei a orar e ele também. E orando, e orando, e orando. E fui orando, naquela noite fui orando, e ele também orando. Quando foi uma hora, irmãos, ele cansou um pouco, quem é que não cansa, né? E ele sentou e eu disse, meu filho, não é hora de nós parar ainda. E comecemos a orar de novo. Aí ele me disse, pai, nós oramos das 9 horas da noite até as 9 horas da manhã. Aleluia! E é por isso, irmãos, que eu estou aqui. Porque Jesus me amou de uma tal maneira. E Ele me tirou lá do vale da sombra da morte. E eu sou muito grato ao meu Deus por isso. Veja como é bom estar com Deus. Aleluia! Nós passamos muitas vezes desapercebidos que nem oramos pelos cultos. Eu vou fazer uma perguntinha bem fácil aqui para os irmãos. Não me responda, por favor. Quantos oraram 5 minutos hoje pelo culto? Dizendo, Senhor, abençoa o nosso culto hoje. Abençoa a nossa igreja hoje. Abençoa a sua palavra, Senhor, que vai ser lida e exposta. Abençoa os irmãos que vão estar lá na igreja orando, chorando, clamando ao Senhor, preparando a sua alma para se encontrar com o Senhor. Quantos que disseram, eu não vou no culto hoje, não posso, não vou ir, não vou. Estou indo nos cultos todos os dias, mas irmãos, estar na casa do Senhor é o melhor lugar que tem. Vocês, mas você não vem, irmão, não venho por causa da minha necessidade, estou doente. Mas estou aqui e não estou orando todos os dias, de noite e de dia, orando pela igreja. Orando pelos irmãos. Porque, irmãos, eu amo esta igreja. Amo mesmo. Vocês sabem disso. Aleluia.
Quando trabalhamos aqui, grandes coisas o Senhor fez por nós aqui. E eu me alegro hoje quando vejo aqui a irmã Ladete pregando com poder, com sabedoria, com graça, porque conheci ela desde criança, infante, aqui trabalhando e nos ajudando na obra. E continua, porque Jesus não veio ainda. E continua, porque ela não partiu ainda para a eternidade. E vamos continuar, irmãos, até o fim. Até que Jesus volte. E daí, irmãos, então, estava lá no céu, coisa linda. Livre do fogo, livre da condenação, livre de tudo aquilo que estava se consumindo. E daí, então, nós estávamos falando, tinha 3 irmãos comigo, e certo, em outros lugares tinha mais outros, porque o céu é grande. Mas, nós estávamos falando, bem falou nosso missionário tal, nosso pastor tal, que lá no céu é coisa maravilhosa. Você já pensou no céu? Você já pensou o descanso que existe lá? Aleluia! E o céu é real, viu, irmãos? Não é uma brincadeira. Nós não estamos falando aqui para animar alguém. Não, o céu é real. Você crê que o céu é real, pastor Douglas? Vocês creem, irmãos, que o céu é real? E nós queremos que essa realidade se cumpra em nós. E temos aceitado Cristo Jesus como Salvador de nossas almas. Quantas almas estão sofrendo? Eu sei que tem irmãos e irmãs aqui que estão chorando por causa da tribulação. Estão abatidos, eu sei disso. Mas o Senhor nessa noite está dizendo que Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor, e aprendei de mim, que sou brabo. É isso? Às vezes nós por qualquer coisinha subimos uma serra, mas eu não posso aguentar esse desaforo. Mas Jesus aguentou a cruz. Eu não posso aguentar esse desaforo, mas Jesus aguentou todos os insultos, aguentou todos os que fizeram para Ele, as chicotadas. Ele aguentou por mim, lá quando estava sendo crucificado e subindo para o Gólgota, para salvar a minha alma que estava condenado. Aleluia! E o que é o sofrer um pouquinho agora? Então, meus irmãos, a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. E aí, o céu, irmão, é um lugar maravilhoso, não dá nem de explicar. Então, nós vimos aqui agora, irmãos, entrando na nossa palavra, rapidamente, porque a nossa hora passa. Entrando aqui, o apóstolo se dirige para a igreja, se dirige para nós aqui no primeiro versículo. E com a expressão linda, e com esta primeira palavra, com letras maiúsculas. Quem é que lê bem alto na igreja para nós o primeiro versículo? Escuta bem aí o que o apóstolo diz. Bem alto. 13:1. Viu, irmãos, que coisa linda? E viu como é que o apóstolo se dirige para nós? Ele não se dirige de qualquer maneira, mas ele trata como? Irmão, eu te amo. Nós podemos dizer que amamos todos os irmãos? Tem irmãos que deixam de servir Jesus. Eu falei com alguns, irmão, não estou mais indo na igreja, estou parado há tantos anos. Por quê, irmão? O que houve? Irmão, ninguém dá bola para mim, ninguém olha para mim. E você vai perder a tua salvação por isso? Você vai perder a salvação por isso, porque ninguém olha para você? Porque ninguém te cumprimenta? Porque ninguém te dá um abraço? Porque ninguém te anima? Não, eu vou servir a Jesus, aconteça o que acontecer. Mas eu quero entrar lá no céu junto com meus irmãos e junto com a igreja de Cristo. Então ele se dirige com uma palavra tão linda, não é isso, irmãos? Amados, eu te amo. Igreja, eu te amo. Coisa linda, viu, irmãos? E aquele que ama faz o mal, não é verdade? Muitos aí dizem assim, matei por amor. Que amor é esse? Mas nós não. Nós amamos mesmo de verdade. Ou você não ama de verdade? Quem é que pode amar de verdade? Dá um glória a Deus, mas só aquele que ama. Mas bem alto, quero ver todos vocês aí. Ama a Deus ou não? Então nessa noite, irmão, vamos despertar e fazer dessa igreja aqui um eco de glória a Deus.
Aleluia! Um eco de maravilha, porque Deus é bom. E o apóstolo se dirige assim desta maneira, dizendo: amados, escrevo esta segunda carta. Aleluia! Esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação. O que é exortação, irmãos? Muitos xingam, dizem tudo que é coisa e falam tanta coisa e depois, não, eu tenho o dom de exortar. É dom de exortar isso, irmãos? É dom de exortar, pastor Douglas? É dom do quê, então? De má educação? Porque, irmãos, exortar é ensinar, é advertir, é mostrar e com amor ainda para que a pessoa não venha voltar dos caminhos do Senhor. Aleluia! E isso, meus irmãos, é muito maravilhoso nós poder observar isso aqui. Com exortação ao vosso ânimo sincero. Aleluia! Bendito seja Deus. Então, irmãos, o que existe aqui nesse mundo está tudo reservado como tesouro para o fogo. Tudo. Tudo que você vê. Se você está muito preocupado com os bens, com o carro, com a casa, vá se acostumando se você quer ir para o céu. Claro que nós temos de cuidar daquilo que Deus nos deu. Pastor, então não vou cuidar, não vou trabalhar. Não, tem de cuidar, tem de trabalhar. Mas é por um tempo determinado isso aqui. Ninguém é dono do que tem aqui. Ou alguém é dono? Quando nós ir para o céu, alguém que morre, vai para o cemitério, leva alguma coisa, vocês já viram? Às vezes vai até de pé no chão. Vai sem calçado. Ou não? Estão tão quietos, né, irmãos? Que bom. E vocês não estão animados para dar um glória a Deus que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Que bom que vocês estão quietinhos nessa noite. Desperta, irmão, desperta. Adore o Senhor. Sirva ao Senhor nessa noite. Aleluia! Jesus breve voltará. Volta. Mas eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Como sabe, já passei para a eternidade. E depois que passar para a eternidade, não adianta mais rezar, fazer missa, acender velas, fazer tantas coisas, não adianta mais. Porque agora é Ele, com Ele Deus. Em Apocalipse está escrito: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras sigam. Feliz e aquele que tem direito na primeira ressurreição. Aleluia! Então diz o versículo agora, irmão, 7, escuta bem aí. Quem lê para nós bem alto é o verso 7. Não estou falando de mim mesmo, estou falando a palavra. Vai estar reservado como tesouro para o fogo. Cuida do que tem, mas não deixe o seu coração se sobrecarregar com o que tem. Vocês viram? O irmão disse quase de cor. Que ele falou ali olhando para mim. Dos homens ímpios. Viram? Aleluia! E o que é impiedade, irmão? O que é ser ímpio? É tudo que é tipo de pecado é impiedade. Mas então, pastor, não se salva, ninguém se salva. A misericórdia do Senhor é tão grande que é pela misericórdia que nós somos salvos. Todos nós temos defeito. Quem é que não tem defeito aqui? Quem não tem defeito? Pode levantar a mão quem não tem defeito. Eu tenho. Todos nós temos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. É por isso que nós permanecemos firmes, aleluia, inabalável, falando daquilo que Jesus mandou, ir e pregar a minha palavra fazendo discípulo, aleluia. Então, como é que é, irmão? Está reservado tudo como um tesouro para o fogo. Os céus que agora existem, vai ser enrolado como um jornal, vai ser queimado, aleluia. E você pode ver tudo isso aqui, está reservado como tesouro para o fogo, e tudo está sendo aguardado como tesouro para o fogo. E ainda diz, irmãos, a palavra do Senhor aqui na continuação, que nós sabemos disso, que todos os elementos ardendo em fogo se desfarão. Não ficará uma raiz que não seja queimada. Então, podemos ver, vamos passar para frente aqui, porque a nossa hora passa, eu já estou quase concluindo aqui, irmãos. Graças a Deus por esta palavra.
Mas agora veja, irmãos, aqui, o versículo 10. Quem é que lê para nós bem alto aí? Escute, por favor. Vocês viram, irmãos? Que coisa séria isso aqui. Muito sério. A casa que eu tenho não é minha, está reservada com tesouro para o fogo. Então vocês vejam que é uma coisa interessante quando nós podemos observar e discernir todas as coisas. É claro que nós temos de cuidar da casa que nos deu, não temos? Claro que temos. Porque é onde nós abrigamos da chuva, do sol, e temos de cuidar porque Jesus vem me estragar tudo. Não, mas eu vou também servir a Deus. E é por isso, irmão, que Jesus disse assim, para nós, ele falando na sua palavra, ele diz assim, não ajunteis tesouro aqui na terra. Aonde? Que mais? A traça, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, e daí por diante. Mas ajunteis tesouro no céu, esteja preocupado com o céu, esteja preocupado com a sua salvação, esteja preocupado com a sua alma, para se encontrar com o Senhor Jesus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação de sua alma? Ou que daria o homem resgate da sua alma? Então está tudo reservado como tesouro para o fogo. Mas eu quero estar no céu com Jesus. O que eu tenho aqui não importa que fique tudo aí. Quando eu subir, quem quiser usar, que use. E quem não quiser, não tem problema, né, irmão Mauri? Vocês viram que coisa séria, que palavra o Senhor nos deu nessa noite? É maravilhosa ou não é? Então glorifique a Deus. E diga, Senhor, te agradeço por isso, Senhor. Aleluia! Meus amados irmãos, isso é uma coisa muito importante. E agora vamos ler o versículo 12, por favor. Melhor, irmãos, o versículo 11. Como é que diz o versículo 11 aí? Glória a Deus. Você sabia disso? Havendo de padecer todas estas coisas, que pessoa convém nós ser? Em santo trato e piedade. Que pessoa convém eu ser, irmão Mauri? Que pessoa convém eu ser, pastor Douglas? Em santo trato e piedade. Aleluia. Meus irmãos, há muitos anos atrás, eu ouvi uma pregação de um pastor, e era o meu pastor. E eu me lembro do nome dele até hoje, era Natanael Batista Paz. Talvez vocês não ouviram falar, nem conheceram. Mas ele estava pregando e dizendo assim, irmãos, nós vamos indo aí na rua, e se encontramos com o irmão. Diz, ô irmão, tudo bem? Como é que está? Esperando a vinda de Jesus? Ah, irmão, graças a Deus, estou esperando a vinda de Jesus. Mas mentindo. E a Bíblia diz que o mentiroso não entra no céu. Não sou eu que digo. Mas é a palavra de Deus que diz. Ou não é assim? Você não aprendeu assim? O mentiroso não entra no céu. O ladrão não entra no céu. O briguento não entra no céu. Quantas pessoas, né, irmão? Quantos casais, quando Satanás pega e dibra de um lado para outro, de lá para cá e daqui para lá, e brigam e se batem e tudo, e de noite estão na igreja. Irmãos, a vida tem de mudar. Nós temos de ser nova criatura em Cristo Jesus. Nascido de novo em Cristo Jesus. E amar a nossa família. Amar a Deus, amar os irmãos, amar a igreja. E andar nos caminhos do Senhor, perseverando na palavra de Deus, servindo ao Senhor. Irmão, se você quiser ficar bravo, fique, mas é a palavra de Deus que está falando contigo nessa noite. Não sou eu não, está escrito na Bíblia, e é isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz assim, irmãos, que os fornicários, os idólatras, os mentirosos,
E outras partes ainda que fala, não entrarão no reino de Deus, mas serão lançados para dentro do lago de fogo, onde arde com fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. É o dano de estar errado fora da palavra de Deus, sem poder se reconciliar com Deus. Irmãos, que bom quando o Senhor nos corrige, não é? Não é bom quando o Senhor nos corrige? Quando o salmista diz assim, escuta aí, Salmo 23, e o versículo 4, 5, se eu não estou equivocado, como é que o salmista diz ali, irmãos? A tua vara, agora vocês lembraram, né? Como é que é? Pode dizer bem alto. A tua vara e o teu cajado me consola, Senhor. Às vezes ele tem que quebrar a perninha da ovelha para entrar para o curral das ovelhas. Diz, mas não sei o que eu fiz, não sei o que eu fiz para estar nesta situação, mas Deus sabe. Quem é que se escapa de Deus? Quem se esconde de Deus? Se Ele está olhando para você agora aqui. Ele está olhando para nós todos. Aleluias! Então, meus irmãos, você veja bem uma coisa interessante, que nós muitas vezes pensamos, mas um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquela outra não faz mal. Mas olha, irmão, isso vai fazer muitas pessoas perder a salvação e não poder entrar no céu. Deus que nos dê graça, Deus que tenha misericórdia. Então diz aqui a segunda parte do versículo 11, que nós lemos aqui, o versículo 11, a segunda parte, que diz assim, sabendo que todas estas coisas hão de perecer, que pessoa convencer. Como é que eu devo ser na presença dos irmãos? Uma vez, irmãos, loguinho que eu me converti, há quase 60 anos atrás, teve um rapaz que trabalhava comigo, eu fui crente também. Eu estava lá na igreja, mas eu enganava o pastor. Eu fazia isso, eu fazia aquilo, e ele estava fora da igreja. E daí eu disse para ele, tu fazia, enganava o pastor, mas aonde que você está agora? A palavra de Deus diz assim, que o justo não substituirá no juízo, mas nem o pecador permanece na congregação do justo, quanto mais entrar no céu. Aleluia. Então os irmãos estão chamando de pecador. Irmão, quem é que não é pecador? Quem é que não é pecador aqui nessa noite? Quem é que não peca? Aquele que diz que não peca é verdadeiro. Não, aquele que diz que não peca é mentiroso. E nele não há verdade. Então, meus irmãos, nessa noite nós, sabendo que tudo isto vai acontecer, vamos pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia da minha igreja, tenha misericórdia do meu povo. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, dos pastores, pregadores que estão a todo momento pregando a sua palavra, Senhor. Essa deve ser, irmãos, a nossa oração. Depois o versículo 14 para nós concluir, irmãos. Quem lê bem alto aí, quem sabe de cor também, é muito fácil saber de cor. Perdão, irmãos, é o versículo 14 do 3. Hã? Ah, sim. Então lê na sua versão aí, irmão. Os irmãos leram o 14. Então, irmãos, se achar quando Jesus vir, tem de achar nós como? Irrepreensível. O que é irrepreensível? Aquele que não merece repreensão. Irrepreensível na paz, no amor de Deus, na graça de Deus, na verdade de Deus, para que eu seja cheio do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo começa a falar contigo e mostrar coisas lindas para você. Aí você começa a ser usado nas mãos de Deus em profecia. Aí você começa a ser usado nas mãos de Deus com dons de cura. Aí você começa a ser abençoado com Deus no dom de pregação da palavra de Deus. Mas Deus exige isso do seu povo, da sua igreja e de cada um de nós.
E aqui, irmãos, então vou ler o último versículo desta palavra aqui que nós lemos para nós concluir. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos de crescer na graça, irmão. O cristão tem de crescer na graça. Se ele não crescer na graça, ele continua sendo anão, pequenininho, não sai do lugar, sempre a mesmíssima coisa, não sabe discernir a mão direita da esquerda. E quando alguém fala, ainda quer dizer, não, mas eu conheço a palavra. Glória a Deus. Está boa a palavra, irmãos? Vocês aceitam? Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Teria muito mais aqui, irmão, mas a nossa hora chegou ao final. Eu gosto muito de obedecer a hora da palavra de Deus, porque amanhã é um dia de trabalho e nós temos de ter o horário certo. Meus irmãos, eu não vou insistir, mas se alguém quer uma oração a seu favor, vem aqui na frente. Eu vou te dizer, eu sou muito necessitado das bênçãos de Deus. Você necessita das bênçãos de Deus? Necessita? Venha na frente, vamos orar junto aqui para nós receber a bênção de Deus juntos. Pode vir, não temas. Vamos orar para Deus nos abençoar, para esse dia não nos pegar de surpresa, como ladrão de noite, que ninguém espera. Aleluia, mas eu quero entrar no céu junto com a igreja, que maravilha, né? Eu quero entrar no céu juntamente com os irmãos. Se nossos visitantes que estão aqui podem vir à frente, estão aqui na frente. Aleluia, levanta a tua mão, você que está visitando nós aqui, está aqui na frente. Sirva Jesus, viu? Ande nos caminhos do Senhor, venha para Jesus. Irmão, não vamos desanimar, não tenha vergonha. Aleluia! Deus não se vergonhou de padecer por nós lá na cruz do Calvário, e agora eu vou ficar com vergonha de receber uma oração para me ser fortalecido na graça e no poder de Deus, no amor de Deus na minha vida. Aleluia! Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe cada um de nós nessa noite, que nós possamos ter os dons de Deus na nossa vida. Quantos irmãos querem ter os dons de Deus na vida aqui? Levanta a mão. Quantos irmãos querem o dom de Deus aqui? Levanta a mão. Eu quero, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Vamos orar então.